Dia 58, Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vá de novo falar com Faraó, mas eu mesmo endurecerei o coração dele e dos oficiais egípcios, a fim de mostrar os sinais do meu poder no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e netos as coisas que fiz com os egípcios e quantos milagres realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o seu Senhor. Assim Moisés e Arão foram novamente se apresentar ao Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você vai teimar em não submeter-se a mim? Deixe o meu povo ir para me prestar culto. Se você não estiver disposto a deixá-lo ir, mandareis nuvens de gafanhotos ao seu território amanhã. Serão tantos que cobrirão a terra a ponto de não se poder enxergar coisa alguma. Eles devorarão tudo que sobrou dos estragos feitos pela chuva de pedras e todas as árvores que estiverem brotando no campo. Eles vão invadir os seus palácios, as casas dos seus oficiais e de todas as casas dos egípcios, algo que seus pais e antepassados jamais viram desde o dia em que entraram nesta terra, até o dia de hoje. E Moisés deu as costas ao Faraó e saiu. Então os oficiais do Faraó se reuniram e falaram com o Faraó: até quando vamos ficar nas mãos desse homem? Será que Vossa Majestade não sabe que o Egito está completamente arruinado? Deixe esses homens irem oferecer culto ao Senhor, o Deus deles. Então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença do Faraó, porém, ir oferecer o culto ao Senhor. Então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença do Faraó. Podem ir oferecer culto ao Senhor, o seu Deus, disse Faraó. Mas me digam uma coisa: quem irá? Moisés respondeu-lhes: temos de ir todos, os jovens, os velhos, nossos filhos e nossas filhas, nossos rebanhos e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O Faraó reagiu: que o Senhor esteja com vocês, mas não deixarei de forma alguma que levem as crianças. É claro que vocês estão tramando uma conspiração. Não será assim. Se quiserem, vão só os homens oferecer culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E os dois foram expulsos da sala do Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: erga a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos e devorem toda a vegetação, tudo o que sobrou da chuva de pedras. Moisés levantou a vara e o Senhor fez soprar um vento do leste durante todo o dia e toda a noite. Pela manhã, o vento tinha trazido os gafanhotos, os quais desceram em grande número sobre todo o território do Egito, de ponta a ponta. Nunca ocorreu uma praga de gafanhoto como esta em toda a história do Egito, nem nunca tornará a ocorrer, pois os gafanhotos cobriram a superfície da terra de tal forma que ela escureceu, e devoraram toda a vegetação e todos os frutos das árvores que tinham sobrado da chuva de pedras. Não ficou nada verde nas árvores, nem nos pastos, em toda a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão às pressas e disse-lhes: confesso que pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, pois, peço que perdoem o meu pecado e orem ao seu Senhor, o seu Deus, para que me livre desta morte. Moisés saiu dali e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar um vento muito forte
vindo do oeste, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território egípcio. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: erga sua mão para o céu e a terra do Egito ficará na escuridão. A escuridão será tão forte que poderá ser apalpada. Moisés ergueu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante esses 3 dias, as pessoas não podiam ver as outras e ninguém podia sair do seu lugar, mas onde os israelitas moravam não faltou luz. Então o faraó mandou chamar Moisés e lhes disse: podem ir servir o Senhor e levem também as crianças. Deixem somente seus rebanhos e os bois. Moisés respondeu: neste caso, Vossa Majestade deveria nos dar os animais para os sacrifícios e ofertas queimadas que vamos apresentar ao Senhor nosso Deus, pois nós vamos levar os nossos rebanhos. Nenhum casco de animal ficará aqui. Precisamos levar tudo para o culto ao Senhor. Só quando chegarmos lá é que vamos saber que animais deveremos sacrificar. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Além disso, o faraó disse a Moisés: saia na minha presença e nunca mais apareça diante de mim. No dia em que você vir o meu rosto, você morrerá. Moisés respondeu-lhes: nisso Vossa Majestade está certo. De fato, nunca mais virei a sua face. Lucas, capítulo 13. Por esta época informaram a Jesus que Pilatos havia matado alguns judeus da Galileia quando eles estavam oferecendo sacrifícios no templo de Jerusalém. Vocês pensam que eles eram pecadores piores do que os outros homens da Galileia? Perguntou ele. Foi por isso que eles sofreram? Eu lhes digo que não. Vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. E que acham dos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Eram eles os piores pecadores de Jerusalém? Não, não eram. Mas vocês também morrerão se não se arrependerem. Então ele contou esta parábola. Um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela. Porém, nunca achava nada. Finalmente, ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Por que me incomodar mais com ela? Corte-a, pois está ocupando o lugar que podemos usar para outra coisa. O homem respondeu: dê a ela mais uma oportunidade e eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem, se não, eu a cortarei. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Porém, o dirigente da sinagoga ficou muito indignado com aquilo, pois Jesus a havia curado no dia de sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse-o para a multidão.
Então são esses os dias para vir em busca de cura, não no sábado. Mas o Senhor respondeu: Hipócritas, vocês também trabalham no sábado. Vocês não desamarram no sábado o seu boi ou jumento do estábulo para dar-lhes água? E está errado que eu liberte esta mulher judeia de 18 anos que ficou presa por Satanás só porque hoje é sábado? Isto envergonhou seus inimigos e todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Então Jesus começou novamente a ensinar-lhes a respeito do reino de Deus. Com que parece o reino de Deus? Perguntou. Com que posso comparar? Ele é como uma pequena semente de mostarda plantada numa horta. Logo se transforma numa árvore em que as aves fazem seus ninhos em seus ramos. Mais uma vez, Jesus perguntou: com que posso comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha até que o fermento se espalhe por toda a massa. Jesus andava da cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando, enquanto caminhava, sempre avançando em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só poucos serão salvos? E ele respondeu: a porta para o céu é estreita. Façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar, mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra a porta, ele responderá: eu não conheço vocês, não sei de onde vocês são. Mas nós comimos com o Senhor ensinou em nossas ruas, dirão vocês. Mas ele responderá: eu digo que não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, porque praticaram o mal. E haverá choro e ranger de dentes quando vocês estiverem do lado de fora e puderem ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Pois virá gente do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomar os seus lugares à mesa no reino de Deus. E vejam isto: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Poucos minutos depois, alguns fariseus disseram: vá embora daqui, se quer continuar vivo, porque o rei Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa: continuarei expulsando demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia cumprirei o meu trabalho. Mas preciso prosseguir meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois é certo que num profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e que apedreja aqueles que são enviados para socorrê-la. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha protege a sua ninhada debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora a sua casa ficará deserta, e vocês nunca mais me verão até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jó capítulo 28. O homem descobriu valiosas minas de prata e de ouro, que depois são purificados com fogo. Também descobriu como tirar do fundo da terra o ferro. Descobriu que poderia conseguir cobre jogando certas pedras no fogo. Aprendeu a iluminar as minas e a cavar bem fundo para descobrir pedras preciosas escondidas na região da terra.
Longe das cidades, os homens cavavam grandes buracos e descem às profundezas da terra, escondidos e esquecidos de todas as outras pessoas. Enquanto na superfície uns conseguem pão plantando sementes, outros ficam ricos cavando o subsolo à luz das rochas. Entre pedras sem valor, o homem encontra safiras e ouro em pó, misturado com a poeira comum. Esses tesouros nunca foram vistos pela águia, nem pelo olhar árduo de um falcão. Nas minas profundas, nenhuma fera selvagem jamais pisou, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam montes enormes com pás e picaretas e acabam virando as montanhas pelo avesso. Em plena rocha, o homem abre valas e descobre preciosos tesouros. Impede que a água da chuva entre nas minas e de lá traz tesouros escondidos há muito tempo. Apesar de tudo isso, onde o homem poderá encontrar a sabedoria? Onde habita a verdadeira compreensão? O homem não percebe o valor da sabedoria, por isso é impossível encontrar um homem verdadeiramente sábio. As profundezas dos oceanos dizem: a sabedoria não está aqui. As ondas do mar dizem: conosco ela também não está. Ninguém pode comprar a sabedoria, nem mesmo o ouro mais fino, nem se pode pesar o seu preço em prata. O famoso ouro de Ofir não serve para comprar a sabedoria. Ela é mais preciosa que pedras de ônix e safira. O ouro cristal e as mais belas joias não podem ser comprados à sabedoria. Quem tem sabedoria não dá importância ao coral, ao cristal, ao mesmo aos rubis. O topázio da Etiópia, pedra tão preciosa, não se compara com a sabedoria. O ouro mais puro também não se compara a ela. Onde está a sabedoria, afinal? Onde habita o entendimento? Essas coisas não podem ser descobertas pelos homens. Mesmo os olhos agudos das aves dos céus não conseguem descobrir onde está a sabedoria. A destruição e o reino dos mortos, no entanto, dizem: já ouvimos falar da sabedoria e do grande valor que ela tem. Deus é que conhece a sabedoria. Ele sabe onde encontrar a verdadeira compreensão da vida, pois seus olhos veem até os confins da terra e veem tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele calculou a força dos ventos e marcou o limite para os mares, quando fez leis para controlar a chuva e traçou o caminho dos relâmpagos, ele possui a sabedoria e nos deixou boas provas disso. Ele estabeleceu a sabedoria e sabe tudo sobre ela. E este é o conselho que ele dá a todos os homens. O tempo do Senhor é a sabedoria. O homem que se afasta do mal tem boa compreensão do sentido da vida.